Você sabia que a água é esquisita? Ela se expande quando congela e ocupa mais espaço do que a forma líquida. E isso é muito estranho, porque normalmente quando você congela algo, você o torna mais denso. Mas a água não faz isso. E acontece que há uma explicação muito simples para esse comportamento estranho. A água tem uma atração muito forte entre suas moléculas devido às ligações de hidrogênio. Assim, quando a água congela e se transforma em gelo, as moléculas são, na verdade, afastadas umas das outras para formar uma estrutura cristalina regular, onde todas as moléculas ficam relativamente fixas no lugar. E o espaçamento entre as moléculas no gelo é, na verdade, maior do que o espaçamento entre elas na água líquida. Isso significa que o gelo é menos denso que a água líquida. Agora, normalmente, quando você diminui a temperatura de uma substância, você diminui a energia cinética das moléculas dentro dela. E se olharmos para o gráfico de densidade versus temperatura para a maioria das substâncias, obtemos algo parecido com isto. À medida que a temperatura diminui, a densidade aumenta porque as moléculas são capazes de se agrupar de forma mais compacta. Mas a água não segue esta tendência, pelo menos não exatamente. Se representarmos graficamente a densidade da água em função da temperatura, obteremos algo parecido com isto. Você pode ver que à medida que a temperatura diminui, a densidade aumenta até atingir uma temperatura de cerca de 4 graus Celsius. Depois disso, a densidade começa a diminuir novamente. Isso acontece porque, à medida que as moléculas de água desaceleram a baixas temperaturas, elas começam a formar ligações de hidrogênio com os seus vizinhos, o que as separa e torna o gelo menos denso. Mas por que as ligações de hidrogênio só começam a ter importância a 4 graus? Bem, isso ocorre porque em temperaturas acima de 4 graus, a energia cinética das moléculas de água é alta o suficiente para quebrar as ligações de hidrogênio com bastante facilidade. As moléculas podem se mover livremente e independentemente umas das outras. Mas à medida que a temperatura desce abaixo dos 4 graus, as ligações de hidrogênio tornam-se mais importantes. As moléculas de água não conseguem mais superar a força atrativa e ficam presas em uma estrutura cristalina. Esta expansão anômala da água tem algumas consequências interessantes. Por exemplo, é a razão pela qual o gelo flutua na água. Se o gelo fosse mais denso que a água, ele afundaria e todos os peixes congelariam. Além disso, como a água se expande quando congela, ela pode exercer uma pressão tremenda. É por isso que você pode quebrar uma garrafa de vinho com uma garrafa de água congelada. A água se expande quando congela, empurrando a água líquida para dentro do gargalo da garrafa. Quando a água no gargalo congela, a pressão aumenta até o vidro quebrar. Outra consequência desta expansão anômala é que ela faz com que a água tenha uma capacidade térmica específica superior à da maioria dos outros líquidos. A capacidade térmica específica é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma substância em 1 grau. A água tem uma capacidade térmica específica de cerca de 4,2 joules por grama por grau Celsius. E isso é muito maior do que as capacidades de calor específico da maioria dos outros líquidos. Por exemplo, o etanol tem uma capacidade térmica específica de cerca de 2,5 joules por grama por grau Celsius. A alta capacidade térmica específica da água é o que permite à Terra sustentar vida. Isso ocorre porque a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura da água é enorme em comparação com a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de uma substância como o etanol. Portanto, se substituíssemos a água da Terra por etanol, o nosso planeta seria um lugar muito diferente. Portanto, todos deveríamos estar gratos pelo fato de a água ser estranha. Se a água fosse como a maioria dos outros líquidos, seria difícil sustentar a vida na Terra. Mas graças à sua expansão anômala e à sua capacidade de formar ligações de hidrogênio, temos um dos planetas mais hospitaleiros do universo. Se você gosta de ciência, fique ligado para saber mais. Obrigado por assistir.